Banco do Brasil. O que você Sim. acha dessa situação atual do banco? Eu acho que Qual que é a sua história do Banco do Brasil na carteira? É uma das mais antigas, né? o Banco do Brasil realmente é um papel dos mais antigos, exatamente por ele ser também uma das mais antigas empresas negociadas no pregão. Certo? As demais elas foram entrando na razão direta que houve um interesse de abrir o capital da empresa. Sim. Mas o Banco do Brasil, ele realmente está como o papel mais antigo da carteira, certo? Um dos mais, né? Um dos mais. O Banco do Brasil, O capital 80 e a poucos? Clabin também. 80 e poucos? Em 70. 70? No Não, Brasil. 70. E eu lembro que na época tinha até PN também, não tinha? Não O era Banco só do isso. Brasil, o Banco do Brasil somente tinha negociado as ações Moene na década de 69 e 70. Depois eles resolveram emitir ações preferenciais. E ao longo do tempo terminando com as ações preferenciais. Porque aí o banco entrou então num novo regime de negociação, que foi o regime de novo mercado, tá certo? Então ele foi obrigado a suprimir as ações preferenciais. Mas a grande realidade é que o banco sempre pagou bons dividendos, sempre contemplou bem os acionistas. Houve uma época que ele dava bonificações de 100%, 200%, quando o capital era muito pequeno, né? E aí a gente conseguiu aumentar o nível da carteira. E como ele sempre pagou dividendos, nós sempre tivemos a oportunidade de receber os dividendos e reaplicar esses dividendos da compra de mais ações, tá certo? Esse é o objetivo principal, de você dimensionar a carteira na razão direta dos ganhos que você ofere, né? Então é a única forma que você tem de tornar a carteira mais dinâmica. É isso aí. Então é o que eu tenho feito. Aliás, as pessoas perguntam às vezes se eu mudei. Eu falo, não mudei, eu continuo fazendo a mesma coisa, tá certo? Porque se foi bom no início, por que parar agora, não é isso? Só que as coisas mudaram. Antes nós executávamos essa carteira, não é isso? Com valores menores. Agora os valores cresceram, então é claro que a gente... Da proporção agora. É uma proporção maior, entendeu? Legal. Mas não mudou nada. Eu continuo fazendo a mesma coisa que eu fiz quando comecei a carteira. Legal. Tá certo? O senhor tem uma história até muito legal no livro do senhor, que é a sua biografia, O Rei dos Dividendos, que é aquela história que eu também faço parte, então tenho propriedade para falar, eu sei que é uma história muito legal, de quando a gente foi lá em 2008, lembra aquele evento lá do Brasil Open? Que foi quando o senhor teve um insight muito, muito legal, né? Eu acho que uma das frases legais que o senhor fala é que a informação, ela tá aí para qualquer um assimilar e interpretar, né? Então, conta pro pessoal que não leu o livro, conta que episódio foi esse aí que a gente foi viajar e o que o senhor chegou à conclusão depois dessa viagem? Nós, por exemplo, fomos a um evento de Brasil Open, não é? Na Costa do Sauípe. E o presidente do banco, naquela ocasião, ele resolveu, na época, dar uma palestra, né? Falar alguma coisa sobre o banco, etc., os objetivos, as perspectivas, os caminhos que o banco pretendia traçar. E, nas entrelinhas, ele acabou pronunciando o seguinte: bom, um dos objetivos do banco é ter todos os funcionários públicos sob o seu guarda-chuva, tá certo? Eu pensei, falei, puxa vida, todos os funcionários públicos, tudo bem, o banco acabou comprando algumas outras instituições, e aqui em São Paulo havia quebrado um contrato, porque esse contrato terminou quando o Banco Santander comprou o Banco do Estado de São Paulo. Ele passou a gerir
todas as contas, né, dos funcionários do Estado. E, consequentemente, ficou um determinado tempo, se não me falha a memória, 10 ou 12 anos. Terminado esse prazo, então, o Estado voltou a pleitear que os funcionários do Estado recebessem por uma instituição administrada pelo Estado. Então, como já não existia mais o Banco do Estado, o banco que sucedeu foi o Banco Nossa Caixa. Uhum. E o Banco Nossa Caixa é que administrava o salário de todos, né? Todos recebiam o salário pelo Banco Nossa Caixa. E esse pronunciamento que ele fez, o atual presidente, que eu não lembro o nome, ele disse o seguinte: o nosso objetivo futuro é ter o quê? É ter todos os funcionários públicos na nossa carteira de... Então eu comecei a raciocinar e falei, bom, para ele ter todos os funcionários públicos sob o manto protetor do banco, ele vai ter que fazer o seguinte: ele vai ter que, de alguma maneira, né, tentar se compor com o governo do Estado de São Paulo, ver qual o procedimento que possa ser ativado no sentido de passar esses funcionários, ao invés de receberem os seus salários pelo Banco Nossa Caixa, receber pelo Banco do Brasil. Então cheguei numa conclusão: é possível que o Banco do Brasil compre o Banco Nossa Caixa. E deu certo. Pai, o banco ele passou, apesar de ser o Banco do Brasil, né, apesar de ser uma empresa bastante longeva na sua carteira, né, e assim, já compramos em situações bem piores do que hoje, né, mas o banco está passando agora por um momento, vamos dizer assim, de provação, né. Bem, que assim, o pessoal sempre fala, poxa, o Barsi não investe no agro. Mentira, né? Porque investir em Banco do Brasil indiretamente quer dizer no agro. É um negócio. O que você acha dessa situação atual do banco? Eu acho que a situação ela é passageira, tá certo? Ela vai se decidir, ela vai se resolver, e eu acredito que positivamente. Diríamos o quê? Que a situação atual é uma situação passageira. Por quê? Porque onde o banco mais atua no financiamento é no agro. Uhum. E mais precisamente com um potencial maior no Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul, em 2024, ele foi assolado por um processo de enchentes, não é isso? E dizimou todas as plantações. Então, eu mesmo, há pouco tempo atrás, estando em Gramado, eu consegui ver uma carreata de tratores, todos eles solicitando que o banco encontrasse uma solução, porque eles não iam ter condições de pagar os financiamentos em virtude do quê? Em virtude daquela catástrofe que houve, né? E isso, não há dúvida nenhuma, refletiu no resultado do banco, porque o banco teve que bancar essa situação. Mas isso é passageiro, tá certo? Isso vai passar. Por quê? Porque o banco ele tem uma série de obrigações, né? Compromissos, eu diria, não tem obrigação, mas compromissos, principalmente com a Previ, não é isso? E a Previ tem os seus associados. Verdade. Então, e tem também uma participação relevante no... A Previ, que é o fundo de previdência mais antigo do Brasil. Um dos mais antigos, um dos que sobreviveram, não é isso? Sim. Previ, Funcef, a própria Petros, né? A Valia. Agora, tem alguns que, mesmo sendo do Estado, também não foram bem, que é a questão do fundo de pensão dos Correios, né? Postales, não é isso? Mas isso é história para outro comentário. É isso. E ano que vem a gente tem um ano de eleição. Bom, esse ano já foi volátil pra caramba, né? Muito volátil. Teve um primeiro semestre com muitas oportunidades em tudo que é canto, oportunidades. Né? E agora, nesse segundo semestre, a Bolsa engatando a quinta marcha um pouquinho, né? 2026, pai, o senhor acha que
vai ser um bom ano aí para a gente comprar? Quer dizer, só acho que eu acho que dar boas 2026, eu acho que 2026 provavelmente será um ano melhor do que 2025. Está correto? 2025, o mercado passou por inúmeras vicissitudes, inúmeros contratempos, não é isso? Uhum. Muitos pronunciamentos inadequados de alguns ministros, né, da própria presidência, enfim. Então o mercado ele realmente sofreu Uhum. o impacto desses pronunciamentos.